Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, mais um sábado, mais um Viver Bem no ar para levar muita saúde e qualidade de vida para você e para toda a sua família. Lembre-se que você pode continuar ligadinho no programa a semana inteira, seguindo nossos perfis nas redes sociais, Guia Viver Bem no Instagram, no Twitter e no Facebook. E lembre-se também que você pode assistir o nosso programa qualquer dia da semana. É só acessar o canal no YouTube, que o Viver Bem está lá disponível na íntegra para você. Então, perdeu um programa, corre lá no YouTube, youtube.com/TV Viver Bem, que você vai poder assistir o programa inteiro, rever aquela entrevista que você mais gostou, passa para aquele amigo que não assistiu, enfim, tá lá 24 horas o Viver Bem disponível para você. No programa de hoje, a gente vai falar sobre segurança em cirurgia plástica, numa entrevista super esclarecedora com a doutora Silvana Bezerra, você não pode perder. Vamos falar também sobre ortodontia, aquele tratamento ortodôntico. Tem muita gente aí na fase adulta que está precisando recorrer aos tratamentos ortodônticos e a gente vai conversar sobre esse assunto com o ortodontista Ranieri de Souza, lá da Clínica Vicente de Paula. E para encerrar, uma entrevista com a doutora Ivanilde Jales, que acaba de lançar um e-book para você, mulher, que não quer abrir mão da sua saúde completa. O Viver Bem de hoje está no ar. E vamos começar o programa hoje falando sobre segurança em cirurgia plástica. Esse assunto está muito em alta, mas assim, eu friso muito que a corresponsabilidade é do paciente. Você, na hora que você for se submeter a um procedimento cirúrgico, pesquisa sobre esse profissional. Não coloque sua vida nas mãos de qualquer pessoa, né? Quem vai bater um papo com a gente sobre isso é a cirurgiã plástica Silvana Bezerra. Bom dia, doutora Silvana, bem-vinda. Juliana, bom dia. É um prazer estar aqui podendo esclarecer e colaborar para isso. Quando a gente fala em cirurgia plástica com segurança, o que é que o paciente ele deve levar em consideração? Primeiro tópico, assim, eu quero fazer um procedimento plástico, uma cirurgia plástica e quero que seja seguro. Bom, tem várias coisas, mas a primeira coisa é procurar o profissional que seja qualificado. Então, já existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em que tem aqueles profissionais que são especialistas e que são membros da sociedade. Então, é de fácil acesso e é possível que a pessoa comece a partir dali a saber, bom, esse profissional, ele é especializado. Então, isso não isenta de riscos, né? Porque existem riscos inerentes a todo procedimento, mas isso diminui, com certeza, o risco. E tem lá a lista no site, é só acessar, porque muita gente vai pela opinião do amigo. Ah, meu amigo fez com o doutor A, a minha amiga fez com o doutor B, gostei, não gostei, vai. Mas assim, eu sempre digo que essa consulta inicial, esse bate-papo, essa segurança com o profissional varia demais, né? Eu acho importante também o conhecimento do amigo. Porque o amigo fez provavelmente com alguém que gostou, mas não só isso, né? E você indo para o site tem inclusive por região, por estado, por nome, você pode procurar por qualquer forma. Clica lá na lente, bota o nome do profissional que você quer, ou então coloca Rio Grande do Norte, e aparecem aqueles que são cadastrados. Tem muito essa questão, procedimentos que são menos invasivos, procedimentos mais invasivos, quem pode fazer, quem não pode. Acho que essa dúvida é uma dúvida até minha. Também, né? Pode fazer ambulatorial, pode fazer na clínica, ou tem que ser no hospital? Isso é bem importante. É o seguinte, cirurgia plástica, a gente tem até uma plaquinha que foi feita uma campanha, uma época, acho que em São Paulo, que diz assim, cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Se você vai fazer uma plástica de barriga, se você vai fazer uma plástica de face, então é com cirurgião plástico, que foi quem estudou 5 anos após a faculdade, para fazer aquilo, para aprender a fazer aquilo. Existem alguns cursos de final de semana que, né, isso não credencia a pessoa a ser cirurgião plástico e fazer cirurgia plástica. Então, assim, esse é o primeiro passo. E, assim, quando você tem isso, aí você vai para o paciente, você vai para a consulta, e aí nessa consulta você vai poder diminuir também os riscos. Você vai fazer exames pré-operatórios e o paciente tem que estar corretamente dentro dos limites, né, da normalidade para diminuir os riscos. Então, isso aí tudo é muito importante. Como é que é a consulta inicial, né? Porque eu já fiz um procedimento
de cirurgia plástica e eu fui em 3 médicos e conversava e tirava dúvida e ia em outro, até me sentir segura. É ideal isso? Você conversar bem com o profissional antes? Acho que sim. Você deve ir a mais de um, né? Porque aí você, às vezes, você se identifica mais com um ou com o outro. Não que ele não seja bom, né? Ele pode ser bom e você não se identificou com ele. Então, houve mais de uma opinião, claro, sim, medicina é isso. E com relação à pergunta anterior, você perguntou sobre, eu disse, quem é especialista para isso? Em procedimentos estéticos, cosméticos, os dermatologistas também são. Mas o Conselho de Medicina, ele permite que qualquer médico faça qualquer procedimento. Então, assim, se um médico fizer um procedimento desse, ele não está errado do ponto de vista do Conselho. Mas, se ele tiver problemas, ele vai ter que responder o porquê ele estava fazendo sem ter especialização para aquilo. Certo. Mas o que eu falo assim, uma lipo, tinha mini lipo, esses procedimentos que não são considerados uma cirurgia plástica, ou a lipo, a mini Olha, lipo? Lipo é lipo. E lipo, por qualquer tamanho que seja, ela deve ser feita em hospital. Então, parte daí o começo da segurança, né? Então, se é uma lipo, a lipoaspiração, ela tem um componente especial de prevenção de embolia. Então, precisa ser em hospital, em ambiente hospitalar. Mini lipo, lipoclasia, hidrolipo, isso tudo é marketing, né? Hoje em dia, todo mundo faz a lipo com infusão de líquido antes para diminuir o sangramento. Então, duvide daquele que também fala que a minha técnica é a melhor, a minha técnica é a mais moderna. A lipoaspiração tem que ser feita com segurança em ambiente hospitalar. Tem várias dúvidas também. É possível fazer mais de um procedimento na mesma cirurgia? Você pode fazer a mama e pode fazer a cirurgia de barriga? Ótimo. Tem um limite? Isso é importantíssimo também. Pode, dependendo do que seja, né? Existe já uma recomendação da sociedade em que as cirurgias não ultrapassem 6 horas de duração. Então, se você vai fazer uma mama e abdômen, você consegue fazer nesse tempo, se a paciente é uma paciente isda, que não tem comorbidade, que não é diabética, hipertensa, enfim. Então, dá para fazer. Agora, se é uma paciente, por exemplo, pós-bariátrica, que vai fazer uma reconstrução abdominal grande, então o ideal é que você faça só aquilo ali. Agora, se ela já é uma pós-bariátrica, mas que o excesso de pele dela é pequeno, ela já está no peso certo, a mama também é uma coisa pequena, você pode fazer associado. Então, tem que ter bom senso também, né? E quanto tempo de uma cirurgia para outra? Vai que uma pessoa que fez bariátrica quer fazer o braço, quer fazer a barriga, quer fazer o peito, né? Pois é. Qual o intervalo aí entre essas cirurgias? Existe um intervalo mais ou menos de 1 ano, 2 anos, né? Para o organismo voltar à normalidade, se restabelecer. Ele precisa se restabelecer. Então, entre esse período, se o paciente estiver bem, aí ele volta, aí vai fazer a parte do braço. E aí depois ele vê aquilo que... Agora, o que não pode é querer fazer tudo de uma vez. E nem querer fazer isso em clínica. Né? A clínica pode ser feita coisas em clínica, podem ser feitas coisas em clínica, mas pequenos procedimentos, né? Procedimento de pequena cirurgia, retirada de sinais, botox, preenchimento, microagulhamento, tudo isso pode ser feito em clínica. Mas cirurgia plástica é no hospital. Doutora, e esses procedimentos aí, o botox, o preenchimento, eles estão conseguindo retardar essa cirurgia plástica? A mulher, quando chegava ali nos 50, 60 anos, ela fazia aquele lift, fazia aquela plástica no rosto. Se ela começa desde cedo a se cuidar, ela consegue retardar com esses procedimentos? Sim. Consegue sim, isso é o que a gente tem visto. O Botox, principalmente ele previne o aparecimento das rugas, né? Então, se você não fica franzindo, né, a testa, então, com certeza você vai diminuir a formação dessas rugas. Então, ele consegue prevenir. E a gente chama isso de pequenos procedimentos, ou procedimentos auxiliares, que são exatamente para quem não quer ou não pode fazer os grandes procedimentos, que é o facelifting, mas não tira a indicação. Se você chegar num ponto que precisar fazer mesmo, se tiver com sobra de pele, você vai ter que fazer. Tem uma dúvida aqui da Ana Amélia, lá de Maceió. Caso o resultado da minha cirurgia não fique como as minhas expectativas, se ela não gostar do resultado, como é que ela faz? O profissional tem que refazer ou é melhor ela procurar outro? Olha, Ana Amélia,
Na verdade, o ideal é que antes sejam tiradas todas as dúvidas e colocada a realidade daquilo que pode ou não ser feito, né? Muitas vezes as expectativas não correspondem à realidade. Então, por isso eu digo que precisa de uma conversa longa, várias vezes no consultório, tirar todas as dúvidas. Porque, assim, alguns pacientes perguntam, vai ficar cicatriz? Lógico que vai ficar cicatriz, né? Agora a gente vai fazer com que a cicatriz fique o mais disfarçada possível. E também, muitas vezes, depende do esforço que o paciente fez. Então, assim, se ela está insatisfeita, o ideal é que volte ao cirurgião dela, converse com ele, e aí eles procurem encontrar a melhor solução para que ela fique satisfeita. Certo. Qual a diferença entre mini abdômen e abdômen total? Mini abdômen resolve? Depende do que seja a flacidez, né? Resolve em alguns casos, em outros não. Se você já teve 3 filhos, 4 filhos, a barriga distendeu, você tem diástase dos retos, então o mini abdômen não resolve. Mas se você teve um filho, então não dá para fazer a plástica completa. Tem uma área de gordura aqui, então é o mini abdômen. Cada uma tem uma indicação específica, né? Tem que fazer essa consulta para fazer todo um planejamento. Exatamente. Antes. E a conversa, explicar o que é possível com o mini abdômen, o que é possível com a plástica. Eu acredito que essa parte da expectativa também é muito importante, que seja debatido, né? Porque eu conheço pessoas que fazem, quero o nariz de fulano, quero a barriga de cicrano. Não dá, aí né? Não dá, não. Dá, não. Quando vem com a foto assim, a gente já parte e já conversa explicando que a expectativa Tem casos de pacientes que chegam desejando muito fazer uma cirurgia e ela é contraindicada e o profissional ele vai orientar e vai dizer, não, essa cirurgia não é para você? Tem sim, e eu acho isso importantíssimo, inclusive eticamente, né? Então, a gente está vendo aí também muitas coisas, muitos preenchimentos exagerados, eu acho que parte do cirurgião ou do dermatologista conversar, explicar, olha, você não acha que já está bom, eu não acho que tem indicação agora. E normalmente o paciente fica muito agradecido. É importante essa confiança e essa sinceridade, né, do profissional. Exatamente. Se não for, é porque se ele não compreender o paciente não compreender que aquilo não é para ele, aí provavelmente ele vai a outro, né? Então, se o outro for ético também, então aí vai dar tudo certo e vai terminar convencendo. Ótimo. Vamos falar agora de pós-operatório. Pós-operatório. Pós-operatório de uma lipo, de um abdômen completo, o paciente também tem que se comprometer, né, para garantir os resultados? Tem. Eu digo que precisa de 3 coisas. Do cirurgião, de como ele vai fazer, né, aquela cirurgia, do paciente, de como ele vai repousar, de como ele vai colaborar com a fisioterapia pós-operatória que habitualmente existe, com o creme de cicatrizes, com a proteção solar, então depende disso. E tem um outro fator que não depende dele e nem do cirurgião, nem do médico e nem do paciente, que é o organismo. Então esse aí é o que a gente sempre tem que tomar muito cuidado para evitar que tenha problemas. Mas o paciente tem que colaborar sim. Quanto mais esforço, pior a qualidade da cicatriz, né? Mas ao mesmo tempo o paciente também não pode ficar só deitado, ele tem que se movimentar, porque tem que prevenir embolia. Então tudo tem que ser explicado bem direitinho para o paciente. E se você para e conversa, normalmente eles fazem. Ótimo, muito obrigada. Eu queria deixar até as câmeras abertas para um conselho final aí para os nossos telespectadores, principalmente as telespectadoras, né? Mas hoje tem muito homem também indo aí querendo fazer o seu procedimento, sua cirurgia plástica, para que seja um procedimento seguro. O que é que eu sugeriria? Que primeiro procurasse o profissional, visse se tem alguém que já fez, né? Algum colega e tal. E procure ir lá no ambiente hospitalar onde vai ser feito, né? Procure conhecer o local, as condições de higiene, né? Para evitar exatamente esse tipo de coisa, de fazer em qualquer lugar, no cabeleireiro, no apartamento, enfim, em locais que não são apropriados para isso. Ótimo, muito obrigada e volte sempre aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você.
E chegou a hora do nosso quadro Viver Bem Saúde Mental com a psiquiatra Paula Borba. Olá, pessoal. Então, hoje, dando continuidade ao nosso programa de prevenção em saúde mental, de medidas de como a gente compreender as doenças e tentar fazer um tratamento precoce, né, ajudar as outras pessoas também dentro de uma boa saúde mental, nós vamos conversar sobre uma preocupação muito comum, que são as reações de ansiedade às doenças. Talvez vocês vejam que antigamente as pessoas chamavam de hipocondria. Na verdade, esse termo hoje a gente tem tirado um pouco das nossas classificações diagnósticas, mas dá para vocês compreenderem que é uma preocupação excessiva em adoecer, que pode ser com a própria pessoa ou às vezes uma preocupação com alguém que você convive, como um filho, um marido, algum familiar. E com isso, as pessoas buscam excessivamente se submeter a exames médicos que muitas vezes são desnecessários e que levam até um risco, às vezes, da pessoa se submeter a tantos exames repetidamente, ou elas procuram muitos especialistas, né? Para aquele sintoma que ela tem, ela procura um especialista. Se ela sente uma falta de ar, ela procura um pneumologista. Se ela sente uma dor no peito, ela procura um cardiologista. Se ela sente uma dor de cabeça, ela procura um neurologista. O que é que isso acontece? A pessoa ela passa a perder muito tempo da vida dela, perambulando de médicos em médicos, gasta tempo submetendo exames. No caso da saúde pública, isso é um custo, né? Então as pessoas passam a ter muitos gastos procurando tratamento, né? Muitas vezes sem necessidade. Então a dica é, se você está fazendo muitos exames, se você tem queixas no seu corpo em que você procura muitos médicos, muitos especialistas e muitas vezes os médicos dizem que você não tem nada, ele quer dizer que você não tem uma doença dentro do seu corpo. Então fique alerta que talvez seja um sintoma emocional, um problema psiquiátrico que está fazendo com que o seu corpo reaja daquela maneira. E aí, por isso que os exames eles vão dar sempre normais. Mas só que existe, de fato, um conflito. Você tem um desconforto, a pessoa realmente sente uma dor, ela sente aquele sintoma. Porém, o sintoma não é verificado por um exame, mas pode ser avaliado por um profissional de saúde mental que compreenda que algum transtorno de ansiedade, algum sintoma emocional dentro da sua vida possa estar causando esse sintoma físico. Já estamos de volta agora para falar sobre saúde bucal. Estou recebendo o ortodontista Ranieri Souza, lá da Clínica Vicente de Paula. Bom dia, doutor Ranieri. Bom dia. Que bom tê-lo aqui de novo, viu? É um grande prazer estar aqui sempre. Ortodontia é uma área assim, que ainda gera muitas dúvidas, por quê? Antes a gente pensava em ortodontia, era adolescente, né? Mas Isso. hoje tem muitos adultos começando um tratamento ortodôntico. O que é que indica? Quando é que a pessoa deve procurar um ortodontista? Olha, de criança, o ideal é que a partir dos 5 anos já se tenha a primeira avaliação, tá? Porque Mesmo com os dentes de leite? Sim, mesmo com dente de leite. Nessa fase, com os 5 anos, a gente pode, inclusive, já diagnosticar preventivamente, né, alguma alteração esquelética e a gente já atuar ortopedicamente para corrigir um futuro problema. Então, com 5 anos, a gente hoje já recomenda uma avaliação no ortodontista. Com relação a pacientes adultos, sim. Hoje a grande realidade, no meu consultório especificamente, eu tenho a maior parte dos meus pacientes é paciente adulto. Eu atendo criança, mas a maior parte são pacientes adultos. E, diga-se de passagem, infelizmente, retratamento. São pacientes que já fizeram tratamento e estão retratando. Quais são os sinais que indicam assim, não, preciso procurar um ortodontista? Olha, são vários sinais. Desgaste nos dentes, dores na articulação temporomandibular, perdas dentárias também. Então, pacientes que já sofreram com a idade as perdas dentárias. Tudo isso são sinais de que a pessoa se incomoda, o paciente adulto, no caso, né, e nos procura para tratamento. Eu lembro uma vez que eu fui num osteopata e ele falou que tem pessoas que, se tiver um dente fora do lugar, compromete a postura como um todo, né? É verdade. Porque, na verdade, o paciente ele tem que ser visto como um todo, né? A gente não pode nunca separar o dentista, ele olhar o paciente apenas
na preocupação de ver dente. Ele tem que se preocupar em ver todo o complexo que o paciente se encontra, né? Que é o ser humano como um todo. Esse paciente adulto é mais difícil de colocar os dentes voltarem para o lugar correto? Não é que seja mais difícil. Hoje em dia a ortodontia ela tem evoluído muito, né? Principalmente com relação ao diagnóstico. A ortodontia hoje ela evoluiu, ela está saindo do mundo 2D e entrando no mundo 3D, tá? Não só a ortodontia, a odontologia de um modo geral. Mas a ortodontia hoje ela tem como o recurso do 3D e que tem beneficiado muito com relação ao diagnóstico. Então, a partir do momento em que a gente observa mais informações do que a gente tem com o 2D, a gente vai ter muito mais precisão, a gente vai ter que procurar novas abordagens para tratar essas novas observações, né? E essas novas abordagens têm feito com que os tratamentos se tornem facilitados. Uma dessas situações é o uso de mini placas, ancoragem esquelética. A gente tem utilizado muito, fixa a mini placa na maxila e na mandíbula e a gente utiliza ela como ancoragem para movimentar os dentes. Quanto tempo, geralmente? Olha, a média de tratamento... Eu lembro, só para complementar, na adolescência tem aquele adolescente que passa a adolescência inteira com um aparelho, né, ortodôntico. Hoje a gente percebe que esse tempo reduziu muito. Sim, a média de tratamento, a nossa média hoje de tratamento é 16 meses. Tá? Logicamente, existem alguns casos, principalmente pacientes que estão em crescimento, que a gente precisa até acompanhar ele durante o crescimento. Esse tratamento ele pode se alongar um pouco mais, tá? Mas um tratamento passou de 2 anos, hoje em dia, no meu caso, no meu entendimento, né? Claro, no meu entendimento, passou de 2 anos a gente já deve ter acender um sinal amarelo para ver o que é que está acontecendo de problema. Já deveria ter sido corrigido. Com certeza. E os tipos de aparelho, doutor Ranieri, que hoje a gente olha aquela variedade imensa, tem aquele aparelho que já é o tradicional, o metálico, né? Mas tem aquele transparente, tem aquele que é o Invisalign. Depende do caso? Juliana, você me pegou numa pergunta, assim, porque eu tenho o meu entendimento de que o mais importante de que a escolha de um determinado tipo de aparelho é o profissional que vai tratar, tá? E o passo mais importante em qualquer tratamento na área de saúde se chama o diagnóstico. Então, às vezes a gente vê o profissional, o colega ou o próprio paciente muito preocupado em que tipo de aparelho usar, qual é o tipo de aparelho melhor, tá? E na verdade a preocupação deve ser outra, saber se de fato o diagnóstico foi feito corretamente e se vai ser feita uma abordagem correta para aquele paciente. O importante é que o aparelho seja bem indicado, né? Seja bem indicado e resolva a situação. Gera o resultado. Isso. Tem uma dúvida aqui da Cláudia Vanessa. Quem tem problema de gengiva pode fazer um tratamento ortodôntico? Pode, mas primeiramente tem que passar por uma avaliação de um periodontista, que é o profissional que cuida da gengiva, né? Vai ver a situação, em que grau está esse problema gengival. Se o problema for só de gengiva, é facilmente resolvido. Faz um tratamento, resolve a saúde da gengiva e pode fazer o tratamento mantendo a saúde gengival. Se fizer um tratamento ortodôntico sem a saúde gengival, tá, pode ocasionar perda de dentes. Se o problema for periodontal, ou seja, já houve comprometimento ósseo, aí sim precisa de uma avaliação mais precisa ainda de um periodontista para ele indicar ou não o tratamento ortodôntico, juntamente com o ortodontista. Hoje em dia, a odontologia integrada é o que há de mais importante. Era isso que eu ia falar. A gente vê uma multidisciplinaridade, né? Tem o cirurgião, às vezes é preciso até uma cirurgia, né? Ortognática ou implante. Isso. A odontologia evoluiu tanto, né? E a odontologia integrada, na minha concepção, é uma abordagem extremamente importante nos casos, né? Então, muitas vezes eu recebo um paciente e ele vai precisar não só da minha atuação, mas de outras especialidades. Então é importante que o profissional ele tenha um conhecimento, mesmo que básico, não só da sua área, mas das outras áreas também. Porque ele possa ver que nesse paciente aqui eu vou precisar de tal procedimento. Para ele não tentar resolver todos os procedimentos olhando unicamente de acordo com a sua especialidade. Tem que ter essa... Tem uma pergunta aqui da Camila. Ela disse que após o término do tratamento ortodôntico, meus dentes eles podem voltar a ficarem tortos de novo? Aí é onde vem a questão do diagnóstico. Se o tratamento ele foi feito um bom diagnóstico e foi feita uma boa abordagem terapêutica, um bom tratamento,
vai sair de uma situação de equilíbrio e vai se encontrar uma nova posição de equilíbrio. Quando eu falo em equilíbrio, é posicionamento de dente, de músculo, de esqueleto e de ATM. Tá? Então, se tiver um bom equilíbrio, não tem por que essa preocupação de haver volta do posicionamento dos dentes. Tem aquele uso da contenção, ainda existe isso? Pois é, outra pergunta que você me pega aí, que é meio controversa. Eu, particularmente, eu não uso mais aquelas contenções 3x3, aquelas barrinhas de canino a canino inferior, não uso mais. Tá? O nosso protocolo hoje é usar umas contenções removíveis durante algum tempo, 3, 4 meses a gente remove. Tá? Aí você pode me perguntar, mas o paciente ele pode ter o dente ou girou um pouquinho? Pode, mas aí eu vou poder validar o meu tratamento. Saber olhar o paciente e dizer assim, poxa, onde foi que eu errei? Aí, só assim eu posso validar o meu tratamento e dizer assim, eu errei aqui, ou não, eu fiz um bom tratamento, fiz um bom diagnóstico e no paciente não teve problema. E uma pessoa que fez um tratamento ortodôntico, ela deve realizar consultas periódicas com o seu ortodontista para essa avaliação, saber se está tudo bem, claro. De quanto em quanto tempo? Isso é muito importante. Então, constantemente nós estamos no consultório ligando para os pacientes e pedindo, retorna aí para fotografar, todo o acompanhamento fotográfico, porque dessa forma a gente pode comprovar se de fato a gente fez ou não um bom tratamento. Lá na clínica dele tem quase um estúdio, né? Acho que o povo se arruma todo para fazer a foto do sorriso. Isso. Doutor Ranieri, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui ao Viver Bem. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, 2 minutinhos. Viver Bem está de volta. E para terminar nosso programa, uma entrevista super especial para você, mulher que assiste o nosso programa, que quer ter muita saúde. Eu estou recebendo hoje a doutora Ivonilde Jales, que lançou um e-book para você que quer ter uma saúde equilibrada. Né, doutora Ivonilde? Bom dia, bem-vinda aqui mais uma vez ao Viver Bem. Obrigada, eu que agradeço. Saúde equilibrada em 5 pontos. Quais são esses 5 pontos? Ou então assim, quando você fala em saúde, é a saúde física ou é a saúde global da mulher? Tudo saúde é uma coisa só, né? Eu entendo que a gente é um ser integral, essa coisa de corpo, de espírito, né? De mental, do espírito. Nós somos uma coisa só, são vários corpos que estão juntos no mesmo caminho, na mesma jornada. Então, falar em saúde é saúde de uma maneira geral. Você se sentir bem fisicamente, você está disposta, você está bem-humorada, você está bem espiritualmente. Então, essa questão de saúde equilibrada é isso mesmo, é equilibrada de uma maneira geral. Então, vamos listar aí esses pontos, começando assim do primeiro, né? Atenção, mulher, saúde equilibrada em 5 passos. Primeiro passo é deixar aquilo que é artificial e que você não precisa, questão de remédios anticoncepcionais, né? Você tirar os venenos que estão lhe contaminando. Essa coisa de dizer que anticoncepcional trata alguma coisa, eu estou sempre falando, se anticoncepcional não trata nada, anticoncepcional distrata você. Você não adoece por falta de anticoncepcional, nem adoece por excesso de anticoncepcional. Então, ele não pode entrar num tratamento. Então, essa coisa de cisto, de menstruação irregular e tal, não é por aí que você vai equilibrar. Mas a contracepção, como a mulher que opta pelo anticoncepcional pode fazer? Você continua, no caso do anticoncepcional, quando você opta por ele para contracepção, você continua bloqueando seus ciclos, você continua bloqueando quem você é como mulher. Existem métodos muito mais eficazes, inclusive, do que a pílula anticoncepcional, que não é hormonal, como, por exemplo, o DIU de cobre, né, que é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, que é eficaz, dura 10 anos e tem lá. É perfeito? Não, não é perfeito. Perfeito seria deixar o natural e você engravidar todo mês, ou sei lá quantas vezes. Todo mês, infelizmente não mas dá, não é né? por aí, né? Então, mas assim, um método que vai mexer menos com você é o DIU de cobre, e muito seguro, recomendado. O preservativo também, O né? preservativo, que vai, além de impedir que engravide, né, tem as questões das doenças e tal. Então, também é um método muito bom. Sim. Excelente. Segundo passo, doutora Ivanilde, qual seria? Segundo passo. O segundo passo são suas mudanças práticas, seu dia a dia. O que é que você precisa fazer para que esse corpo esteja bem? Assim como você precisa dar manutenção no carro, por exemplo, para poder ele andar, você precisa dar um bom combustível, porque se você botar água no tanque não vai dar certo, né?
Eu digo que seria muito mais fácil na nossa vida se o corpo da gente fosse igual um carro, né? Não botou o combustível certo, para. Aí Mas todo ele mundo é. ia seguir a linha. Mas ele é, o problema é que Mas as ele vai pessoas se não ajustando e o preço vem lá na frente. As pessoas né? não percebem o quanto, parece que o carro vale mais do que seu corpo, porque se o carro Isso. engasga, ele acendeu uma luz, você corre, vai lá no mecânico e ajeita. Seu corpo está acendendo luz todos os dias, ele está engasgando todos os dias e você está lá indisposta e com dor e com TPM, mas você não está se alertando. Então, essas mudanças práticas de alimentação, qual é o tipo de alimentação adequada? O que você pode ou o que você não pode comer? Inclusive, essa parte da alimentação está gerando um livro que até o final do ano ele sai. Esse e-book que a gente está falando, ele é grátis, né? Não é cobrado nada. Esse outro livro é um pouquinho maior e ele trata da alimentação específica para você ter uma menstruação saudável. O que é que você deve comer e o que é que você não deve comer para poder menstruar legal, sem cólica, sem TPM, sem ovário policístico, sem nada dessas coisas. Existe isso, é possível com a alimentação você mudar. A mulher paga um preço muito alto pela rotina, pelas preocupações, né? A mulher tem várias facetas, ela é a profissional, ela é a esposa, ela é mãe. É isso, E aí... um dos maiores problemas que existe, que não entrou nesse livro, mas que ele vai entrar numa outra coisa que a gente também daqui para, acredito que em outubro a gente deve estar lançando esse programa, que é um programa maior, são 8 módulos, é uma coisa maior. E também no workshop que a gente vai fazer em outubro também, passar um dia inteiro ensinando mulher como é que menstrua sem remédio. E aí, o que é que acontece? Uma das coisas que é fundamental para a mulher é que ela aprenda que ela é cíclica. É da natureza da mulher ciclar. Não adianta ela querer todos os dias fazer a mesma coisa, ela está no mesmo trabalho, ela se enquadrar numa jornada masculina, num mundo quadradinho masculino. Nós não somos assim. Nós temos períodos super criativos, nós temos períodos que nós conseguimos fazer reuniões e estar aqui, por exemplo, e dar entrevista, é o melhor período para isso. Tem períodos que são de planejamento, né, que você está ali, mas... Isso só num mês já, só Isso num mês vai mudando. Então, quando a mulher se conhece, ela pode programar a vida dela de acordo com os ciclos. Olha, em tal período eu vou estar ovulando, eu vou estar assim, eu vou programar tais atividades. Aí vai dizer assim, mas o meu trabalho não me permite isso. O problema é que você está num trabalho inadequado para uma mulher. Ou você não está enxergando no seu trabalho uma forma de colocar seus ciclos. Isso é fundamental. Né? A gente vai ensinar como você identificar esses ciclos e como você se enquadrar neles para enquadrar a sua rotina neles e não você na rotina. Qual o quarto ponto aí dessa O saúde quarto equilibrada? ponto é que é o terceiro, no caso, né, que a gente está, é fundamental, esse é o principal ponto. Acho que é por isso que ele ficou no meio do livro, que é entender que os sintomas, as doenças, elas são sinais que o corpo está dando de que existe um processo interno a modificar. A gente está aqui para evoluir. Então, esse corpo, ele é um meio nessa jornada evolutiva. A saúde tem que ser entendida como um processo no propósito principal do universo, que é de evoluir. Então, você precisa rever quais são as emoções que estão mexendo com você, quais são os traumas que você tem, quais são as histórias de vida, seus pensamentos que estão lhe atrapalhando e fazer uma limpeza e uma transformação nisso. E isso é um processo que demanda muito trabalho, mas que vale muito a pena, porque você vai ter que limpar todo o histórico, às vezes gerações e gerações que você vai ter que limpar disso, de você, e vai se manter, porque todo dia tem coisas para a gente se transformar. Mas é preciso esse olhar interno, esse mexer interno, porque não existe essa separação de corpo e alma. Nós somos uma coisa só, integrada. Então, esse terceiro passo, eu acho que assim, o mais importante, porque quando você consegue esse equilíbrio, você consegue colocar em prática atividade física, alimentação legal, você escolhe melhor a sua alimentação, você se ama mais, então tem todo esse processo. E o quarto? O quarto é que em algumas situações você precisa dar um apoiozinho naquele desequilíbrio. Então, você pode ter a necessidade de utilizar, por exemplo, equilibrar os hormônios dela por um período. Até vai que, chegando na menopausa, por principalmente, exemplo, né? ou mesmo na fase reprodutiva, mas que esses desequilíbrios que ela está tendo estão gerando tanto desconforto que a gente pode entrar com uma intervenção. Mas que tipo de intervenção? A mais próxima Natural, do fisiológico possível, como, por exemplo, os hormônios bioidênticos e tal. Né? E hoje a gente tem outras opções, aromaterapia, florais, que a gente não trata especificamente, porque o livro realmente ele tem uma proposta de ser mais curto.
né? Mas é a utilização desses recursos mais fisiológicos. E o quinto? O quinto passo é, sabe da Bíblia, aquele orar e vigiar? Gente, eu não tenho religião, mas sabe o orar e vigiar da Bíblia? É Com aquele de certeza. mantenha-se alerta. Observe seu corpo, observe o que é que está acontecendo, o que é que você está sentindo, né? Então, nessa observação, você vai ver o que é que você precisa mudar, o que é que você precisa alterar. E aí, nessa observação, você, poxa, eu estou me sentindo assim, o que é que está acontecendo? Aí você modifica rapidamente antes que aquilo se transforme num processo crônico, num processo maior, em doenças mais importantes. Doutora Ivanildo, quem quiser baixar o e-book, como é que faz? O e-book está disponível para baixar, ele é grátis. Tá lá no meu Instagram, você consegue, entrando no meu Instagram, @doutorivonildejales, tem um link, é um linktree/doutorivonildejales. Quando você clica ali, você tem várias opções. A primeira opção é baixar e-book, e-book grátis. Então, clicou lá, vai botar seus dados e vai para o seu e-mail, você vai receber no e-mail, tá? Mas é 0800. Tá lá, olha aí que coisa boa. E serve de uma orientação, e você, mulher, baixa o e-book. Tem alguma dúvida, pode entrar em contato, Sim, né? depois a gente Eu vai... acredito que o e-book seja o pontapé inicial, mas Exato. tem muita coisa para ser trabalhada ainda. Muita coisa. Vai receber, depois disso, eu vou entrar em contato para saber, e aí, como é que foi essa leitura? Está tendo alguma dificuldade? Então, você vai poder responder e vai poder conversar comigo também. Ótimo, parabéns, doutora Ivanildo. Obrigada. Muito importante. Essa visão como um todo, né? Da mulher, principalmente, que nossa rotina é tão corrida aí, que muitas vezes ela coloca tudo em primeiro lugar e depois que vem Menos ela, a né? mulher. Isso é um dos grandes erros Com que a certeza. mulher comete. Parabéns pela Obrigada. iniciativa e volte sempre aqui Eu no nosso volto sim, é só programa. convidar. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Lembre-se que você pode continuar ligadinho na gente durante a semana inteira. Somos Guia Viver Bem no Facebook, no Twitter e no Instagram. E tem também nosso canal no YouTube para você visualizar essa entrevista da doutora Ivanildo, todas as entrevistas que são exibidas aqui no programa, qualquer dia da semana. Então, acessa lá, youtube.com/TV Viver Bem. Ótimo final de semana para você. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.